Pensamento e Vida, obra de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, que como sempre gosto de lembrar, nos trouxe presentes maravilhosos. Jesus, nosso mestre, nos dizia que a verdade liberta. E esse espírito tão amigo, tão generoso, dedicou sua energia, sua força para iluminar a nossa mente com várias obras, entre elas essa que nós estamos aqui, digamos que superficialmente estudando. Como sempre gostamos de lembrar, não temos a pretensão aqui de esgotar todos os ensinamentos de Emmanuel nessa obra, porém, trazer algumas reflexões. Por isso, sugiro que você adquira esse livro aqui na nossa livraria ou em qualquer outro canto. Caso você não tenha, manda mensagem para a gente. Caso você não queira comprar o físico, nós disponibilizaremos para você a versão em PDF, para que você possa acompanhar esse estudo. Hoje, eu estou aqui com mais uma visita super especial do nosso querido amigo e irmão, Sr. Ronaldo, que vai, além de nos brindar com a sua visita, com a leitura do trecho do capítulo 2, que é vontade, e, consequentemente, com as suas observações para enriquecer mais o nosso encontro de hoje. Sr. Ronaldo, muito bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde a todos. E aceitando aqui o convite do nosso irmão Hugo, estamos aqui para fazer a nossa avaliação, né, dentro do nosso pouquíssimo conhecimento em relação a Emmanuel, mas feito com muito amor, com muita dedicação, convidando a todos também que nos assistem e nos ouvem a fazer a sua reflexão dentro do que vamos ler, que é do livro Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem número 2, vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incomparados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é a força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental.
segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assimila, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficiente fonte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei iderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Quiser comentar, fica à vontade. Que lição maravilhosa. É digamos assim, uma leitura que tem que ser revista várias e várias vezes. Cada frase, Emmanuel nos dá uma lição. Cada parágrafo é uma aula. E o que é mais interessante, a cada momento da vida que você lê, você vai conseguir perceber outros ângulos, outros prismas dessa mesma leitura. Emmanuel, como sempre, muito profundo, né? E muito objetivo nas suas colocações. A começar da primeira frase lá em cima, no primeiro parágrafo. Tem um trechinho que ele nos fala sobre a mente, né? O espelho vivo da consciência lúcida. Ou seja, a consciência, como sempre gostamos de lembrar, é o que nos difere, é o que nos define. Um cavalo, por exemplo, pode dar um chute, machucar alguém e até matar. Ele vai comer capim, nada aconteceu. Isso. Ele não tem consciência do que está acontecendo. Porém, o mal que nós fizermos, ainda que seja muito superficial, ficará no santuário chamado consciência. E a consciência, de fato, é um santuário. E Emmanuel já inicia, né, a sua, digamos assim, colocação com essa, digamos assim, com esse alerta e esse esclarecimento. Não é verdade? Isso. Nós sabemos que Emmanuel, tudo que ele coloca como mensagem para nós é para nós seguirmos refletindo dentro da nossa vontade, que é o título, para movimentar, digamos, essa máquina que nós somos. Uma máquina elaborada por Deus, com um propósito desta máquina evoluir sempre. Espírito, perispírito e o corpo físico. E uma coisa, Hugo, que eu vi numa outra mensagem, não de Emmanuel, que lá faz uma projeção seguinte, que a nossa vontade, ela faz parte do espírito, mas que está num corpo físico, que lá foi traçado uma projeção de uma pessoa de 50 anos, pesando mais ou menos 70 quilos, ela possui em si 100 trilhões de células. Eu achei isso espetacular. E o nosso cérebro, os nossos neurônios, aproximadamente 70 bilhões de células. Para a vontade estar inclusa neste processo, como nós estamos lendo aqui, não é? Como diz aqui um trecho até assinalado pelo Hugo, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Concorda nessas questões, não? Sim, que coisa incrível, né? Veja que coisa maravilhosa, falando da vontade do corpo,
Porque nós, às vezes, né, a grosso modo, olhamos para o ser e não sabemos diferenciar uma coisa da outra. Isso. Por exemplo, o coração é a nossa base do eu, aonde nós sentimos. Por isso que nós falamos sempre assim, olha, você mora no meu coração. Isso. Por que não no rim, no fígado? Né? Você Também mora não. no meu coração. O cérebro decodifica. E como Emmanuel nos disse, o cérebro é o dínamo que produz energia. Para quem não lembra, dínamo é um equipamento que transforma energia mecânica em energia elétrica. O cérebro, digamos assim, transforma a energia dos nossos alimentos, por exemplo, através do nosso sistema, que é o nosso corpo, para que nós possamos transformar esse alimento em energia eletromagnética. Olha que ponto super interessante Emmanuel nos traz aqui sobre essa questão. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Então, quando se fala, o pensamento cria a realidade, nós nos conectamos pelo pensamento, pensei em você e você apareceu, minha mãe passou mal e eu senti, meu filho estava doente e eu estava sentindo lá na viagem que eu estava. Isso é uma conexão. Isso. E o pensamento cria essa psicosfera. Por isso que toda prece que você faz vai para uma rede, para uma teia digamos assim, de sintonia. Como se fosse uma frequência de rádio, que nós também já falamos aqui em outros momentos. Através dos pensamentos, nós podemos sintonizar, seja no bem ou não. Ou não, concordo. E completando essa trilogia aqui, Hugo, pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Quer dizer, ele tira aquela visão nossa de um corpo como o nosso e projeta tudo isso no universo. No universo. Porque existe um livro que também é a expressão do sagrado, que merece, como todos os livros de expressão do sagrado, merece nosso absoluto respeito, que fala que o universo é mental. É uma linguagem que eles utilizam. Eu acredito nisso. E Emmanuel nos mostra isso aqui. Porque, como ele disse, né, se esse pensamento, eletricidade magnética, que conjuga-se em todas as manifestações de vida universal, significa que estamos todos conectados e que o Divino Criador é mental. Existe uma mente maior que criou tudo e todos. Vamos parar um pouco. Nosso modelo maior, Jesus, nos dizia que nós somos imagem e semelhança do Criador. Só que quando ele fala imagem e semelhança, ele usava uma linguagem pedagógica, didática, de acordo com o nosso entendimento. Se hoje nós ainda temos dificuldade de entender, imagine há 2000 anos. Só que essa semelhança que nós temos com o Divino Criador não é exatamente como nós imaginamos fisicamente, que, digamos assim, compactar o Criador em um ser é muito até infantil da nossa parte. Né? Deus é tudo e todos. Quando Kardec pergunta, né, que é Deus? Ele não pergunta quem ou o que. Ele pergunta que é Deus. E aí o espírito ou os espíritos respondem para ele. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas Deus é essa consciência. Então, Emmanuel nos mostra aqui que esse pensamento é magnetismo, é eletricidade e que está presente em todas as vidas. Universal. Então, naturalmente, nós somos pequenos deuses porque através do nosso pensamento nós construímos realidade. Isso. E também um detalhe, né, já que você expandiu isso aí, a gente percebe no universo esse ser, inteligência suprema, que nos usa para seguir essa inteligência que é ele. No dia que nós, humanidade não só da Terra, do universo, entendermos o que realmente é essa proposta divina para todos nós, daremos aqui na Terra um passo gigantesco, porque a nossa vontade estará interagindo nesse dínamo que você colocou para gerar o quê? Como é colocado aqui, eletricidade
magnetismo através do pensamento. Através do pensamento. E como nós somos pequenos deuses, por sermos filhos do Criador, filhos de Deus, nós seguimos uma direção que o nosso Pai nos orienta. Tudo isso, como diz Emmanuel, para seguir as metas supremas traçadas pelo plano divino, ou seja, pelo nosso Pai Maior. A vontade, contudo, é impacto determinante em tudo aquilo que foi pré-estabelecido para nós. O Divino Criador, nosso Pai Maior, ele sempre nos direciona pelos melhores caminhos, pelas melhores direções. Nessas direções, nós vamos escolhendo o trajeto, que é o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, você está aí agora, imagina só que você tem um propósito de vida, que o Divino Criador te direcionou. Claro que você não vai ser obrigado a seguir esse caminho. Por sinal, quando Kardec toma consciência da sua missão, os espíritos falam, olha, você assumiu esse compromisso na erraticidade, esse é o seu papel nessa vida, mas você não é obrigado. Existem outros preparados para assumir essa missão, caso você não queira. Quantas missões são, digamos assim, abortadas, inclusive, infelizmente, muitas vezes, literalmente, a falta de vontade, que Emmanuel também nos fala aqui, né? Que nós possamos nos conectar todos os dias, pedindo sabedoria, força ao Divino Criador, entendimento, para que cada um cumpra a sua missão. A missão, muitas vezes, não é salvar o mundo. Talvez a missão seja cuidar do seu filho, talvez seja fazer merenda numa escola pública, talvez seja administrar uma empresa. Cada um sabe do caminho que tem que seguir. Nós somos uma gigantesca engrenagem. Como nós ainda somos muito limitados, achamos que as engrenagens maiores são melhores do que as menores. Isso é uma grande bobagem, porque na criação todos somos importantes, imprescindíveis e necessários. E aqui, até na primeira frase, ele reforça o que você falou. Comparemos a mente humana a um grande escritório. E aqui ele vai dar subdividida em diversas seções de serviço. Quer dizer, essa subdivisão do escritório é a nossa vida. Eu, quando digo vida, são todas as existências para que hoje nós estejamos aqui entendendo algo que Emmanuel nos passa. E passando essa informação segundo o nosso entendimento. E essa vontade todos nós temos, como você falou, para praticar o bem ou mal, através do livre-arbítrio, né? Perfeitamente. Sempre o livre-arbítrio. Quando você faz um bem, inclusive é uma questão que eu sempre gosto de lembrar, e você já me ouviu falando isso aqui e nos nossos encontros, inclusive presenciais. Tudo que nós aprendemos é como se nós colocássemos uma pedrinha no caminho que nós mesmos vamos passar. Tudo que nós, digamos assim, fazemos de bom, todo o bem que nós fizermos, é como se nós colocássemos um pontinho de luz nesse mesmo caminho. Ou seja, aprender pavimenta, ajudar ilumina. Então, fazer o bem, digamos assim, é bom para todos, sobretudo para aquele que faz. É sempre uma oportunidade. Bom, eu acho que podemos encerrar por aqui por hoje. Isso. Sugerimos que você faça a sua leitura mais de uma vez, na verdade, várias vezes. Faça as suas reflexões. Sua vontade. Use a vontade, né? Que a sua vontade seja bem direcionada. Isso. Então, nós agradecemos a oportunidade, ao convite do Hugo. Nós que somos aqui trabalhadores do MAP, estamos sempre à disposição de quem nos procure para uma orientação, nos ajude, para que nós possamos ajudar. Muita paz. Eu agradeço, Sr. Ronaldo, sua participação, Obrigado. agradeço sua maravilhosa colaboração e, claro, todos nós fomos, digamos assim, brindados com essa colaboração e a participação aqui do Sr. Ronaldo. E eu também agradeço a sua audiência. Peço que você deixe seu comentário, compartilhe, inspire mais e mais pessoas, porque
cada ponto que toca o nosso coração, nós podemos e devemos compartilhar, multiplicar, sobretudo nesse momento tão desafiador para a humanidade, onde as pessoas acabam praticando coisas que não são boas, atrapalhando muitas questões, inclusive a própria encarnação. Digamos assim, precisamos, você e eu, colocar a nossa energia para fazer o bem. Que Deus nos abençoe, agradeço a sua audiência. Paz e bem, paz e luz, Paz, muita paz. muita paz. Até lá.